Eu queria, antes de fazer as reflexões a respeito do tema da reforma, resgatar um pouco que alguns de que aqui estão, deputados ou militantes ou dirigentes sindicais, participaram ativamente, não só pela redemocratização do nosso país, mas também para a construção da Carta de 1988, que é, com certeza, uma das mais importantes do mundo. E muitos que participaram naquele momento, ou alguns que não participaram, mas conhecem a história, sabem da relevância para se alcançar tanto os direitos sociais e quanto os direitos sindicais e trabalhistas, colocados tanto no artigo 10º, 11º, 7º, 8º em especial. Quantas mortes e quantas adversidades os brasileiros e brasileiras passaram. Não há dúvida que o momento que nós estamos vivendo, um cenário complexo, com questões políticas ainda com algumas sequelas, as questões econômicas que todos conhecem, a questão do novo mundo, da tecnologia. Eu sou comerciário, na minha área a tecnologia hoje está avançando como ocorreu na atividade que meu companheiro Wagner, que bancário é, onde mais de 1 milhão de postos de trabalho foram ceifados no Brasil, e com certeza na questão do comércio será a mesma coisa. Um ambiente onde nós temos mais, ou quase, 14 milhões de desempregados, o PIB caindo, enfim, nós estamos vivendo um momento de muitas dificuldades. A UGT, que fará 10 anos, agora em julho, é uma central reformista, presidente Daniel. Na oportunidade do último congresso, o congresso foi um congresso sobre as reformas. Só que as reformas, e até essas que nós estamos discutindo, são todas elas, têm a sua importância. Mas para nós, reforma importante é a reforma do Estado. A reforma do Estado, onde daria com mais exatidão os compromissos, comprometimentos e responsabilidade de cada poder. Hoje, presidente Daniel e deputado Rogério Marino, o judiciário hoje é o poder que mais cria sindicatos no Brasil. Muitas vezes se fala e se macula o movimento sindical, 16 mil sindicatos, uma série de situações são colocadas a todo momento, a todo instante. Tem até a nota técnica número 2 do Ministério Público, em algum dos itens, coloca como organizações criminosas o movimento sindical. Movimento esse que ajudou a redemocratizar o Brasil, ajudou a acabar com a inflação. E o judiciário, em muitas das sentenças lá colocadas, desmembra, divide, cria sindicatos onde o Ministério do Trabalho muitas vezes é obrigado a dar vida sindical. Então, a reforma importante efetivamente no Brasil seria a reforma do Estado. Outra seria a reforma tributária, com certeza absoluta, geradora de oportunidades e geradora de emprego. A gente escuta os companheiros com certeza absoluta, em algumas oportunidades, dizendo que a reforma trabalhista vai gerar 5 milhões de empregos no Brasil. Realmente são verdadeiros absurdos que se colocam em reformas que não têm o condão de nos trazer a inclusão social e gerar emprego e trazer efetivamente aquilo que sempre sonhamos, a cidadania no nosso país. Nesse ambiente que nós estamos vivendo, eu falei rapidamente da tecnologia, mas é importante que se traça
alguns parâmetros para que a gente possa construir juntos uma engenharia onde teremos a sociedade que todos nós desejamos. No governo Fernando Henrique, talvez, um ato social importante, foi talvez o único presidente que construiu uma lei que impede a automação nos postos de gasolina. Hoje é praticamente impossível se criar qualquer legislação que vá impedir a automação em várias atividades. E, com certeza absoluta, não é nem isso o desejo que temos. O desejo é que nós possamos aprimorar a nossa sociedade, a termos a participação efetiva em todas as mudanças que estão ocorrendo. A inteligência artificial não é uma ficção, como vimos no filme, cinema. Não, hoje a inteligência artificial é uma realidade. Nós temos lá na IBM o Watson, que com certeza absoluta já está fazendo o trabalho de milhares de advogados. Vários setores terão mudanças importantes, com certeza, no mundo e no nosso país. O Uber é um exemplo clássico disso. Então, nós temos que estar, com certeza, muito preocupados com essas questões. Agora, não é flexibilizando, não é tirando os direitos dos trabalhadores que nós vamos gerar emprego ou deixar um legado. O legado que poderá ser deixado, tanto na questão previdenciária e na trabalhista, é o legado da miséria. É o legado da desconstrução da Carta Social mais importante do mundo, que é a nossa Constituinte de 88. Por isso, nessa fala inicial, é para buscar entre nós, com certeza absoluta, deputados aqui qualificadíssimos e totalmente comprometidos com um Brasil melhor. Muitos já militam na área da trabalhista há muito tempo, vários companheiros, mas entre eles eu quero falar do Daniel de Almeida, por conta do trabalho que ele fez de muito tempo com relação aos comerciários, quando iniciou o processo de flexibilização do trabalho dos comerciários, tirando praticamente muitos dos direitos comerciários, com uma medida provisória em 97, do governo Fernando Henrique, com validade em lei em 2000, e que tira domingos e feriados dos milhões de comerciários do nosso país. Agora, como disse a UGT reformista, realmente nós temos que buscar alternativas, independente se é a prioridade e não é a trabalhista, mas já estamos e temos que discuti-la, dialogar. E eu quero aqui cumprimentar o presidente Daniel Vilela, jovem deputado, que já nos inícios do trabalho, sensibilizado com requerimentos de deputados para fazer audiências públicas, para ouvir a sociedade. Isso é fundamental, isso é importante. Então, esse é um fato que merece o nosso respeito. Só que nós temos que tomar cuidado com algumas questões, com o assodamento. Participo do Conselhão e lá já praticamente foi anunciado que na semana que vem vão votar a terceirização, outro projeto de terceirização que nos preocupa muito, mas não vou comentar, talvez os nossos outros companheiros possam falar com ênfase com relação a esse tema. Vou estar restrito a esse projeto em alguns itens. Para mim, no projeto, que na realidade eu quero também valorizar o trabalho do ministro Ronaldo. O ministro Ronaldo tem dialogado de forma insistente e firme com todas as centrais, com o movimento sindical, o movimento dos empresários também, logicamente, buscando alternativas. Houve apenas uma mudança, porque o compromisso do ministro conosco era que toda e qualquer atividade de mudança
trabalhista seria no segundo semestre de 2017. E aí nós fomos surpreendidos, no fim do ano, com o anúncio das medidas que, ora, estamos debatendo e discutindo. Mas o ministro Ronaldo tem sido uma pessoa muito séria no diálogo com as centrais sindicais. E na oportunidade que começamos a comentar, nós fizemos algumas ponderações, em especial na regulamentação do artigo 11º da Constituição Federal, que é logicamente, de 88 para cá, sempre o movimento sindical quis que houvesse a representação do trabalhador no local, no estabelecimento onde ele exerce a sua função. Só que houve já algumas preocupações, porque naquela oportunidade o ministro tinha desenhado para as empresas com mais de 50 pessoas. E na mudança de ano, eu soube, pelo Rafael do Valor, que está aqui conosco, que houve a mudança, eu soube por um jornalista que houve a mudança de 50 para 200 trabalhadores no estabelecimento. Só que não está claro, não tem regra que nos deixe seguros da legitimidade e da liderança que irá representar os trabalhadores naqueles locais acima de 200 pessoas, que pode ser de 1 a 5. Da forma que está construído, o edital pode ser chamado pela própria empresa. A empresa poderá ter a capacidade de colocar o representante dos trabalhadores que lhe interessa, colocando como se fosse a raposa para tomar conta dos ovos. Para mim, uma das questões mais graves e que merece um debate profundo é exatamente essa questão. Se não tem legitimidade na eleição, não tem transparência, nós poderemos ter uma diminuição da capacidade institucional do movimento sindical do nosso país. Não está claro, e com certeza absoluta, não se coloca a participação do sindicato nas eleições. O que, para mim, chega a ser um crime. Eu já ouvi vários empresários comentarem, olha, vamos deixar os trabalhadores resolverem com os empresários no local de trabalho o que é melhor lá para ser feito. Se já com o movimento sindical, e quero fazer um parêntese, que muitas vezes já disse maculado, mas é um dos movimentos sindicais, com certeza, mais importantes da América. Os Estados Unidos, que todo mundo valoriza, e teve no passado importância fundamental na estrutura sindical, pelas tragédias que lá ocorreram. Inclusive, amanhã, Dia da Mulher, quero cumprimentar aqui as deputadas e todas as mulheres que aqui estão, pelo Dia da Mulher, que foi conquistado, infelizmente, pela morte de uma centena de mulheres queimadas lá nos Estados Unidos, como também teve o 1º de maio, que é consagrado por conta da grande disputa dos trabalhadores lá em Chicago. Então, os Estados Unidos, naquele tempo, naquele momento, realmente tinha uma relevância no movimento sindical. Hoje, 6% dos trabalhadores são sindicalizados naquele país. Hoje, nós mais ajudamos, como é o caso de atividades solidárias com trabalho antissindical do grupo Walmart naquele país, ou do McDonald's naquele país, ou da Nissan, do que eles nos ajudam. Mudou muito. Então, o Brasil hoje tem por volta de 20% de sindicalizados. Na América Latina não tem nenhum país com esse número. Então, o movimento sindical brasileiro é um movimento sindical forte. É um movimento sindical que, nos últimos anos, teve conquistas fundamentais para a classe trabalhadora. Então, se não, já com o movimento sindical, nós temos ainda a informalidade,
nós temos uma rotatividade exagerada, nós temos discriminação racial, desvio de função, enfim, tem uma dezena de problemas com o movimento sindical. Imagina ocorrer o alijamento do movimento sindical na eleição do representante dos trabalhadores das empresas. E, lógico, e aqui são empresas com mais de 200, estabelecimentos com mais de 200 funcionários. E que, se pensar bem, não são muitas no Brasil. Eu, como sou comerciário, nós temos só em São Paulo 100 mil empresas do comércio. E a maior parte delas não tem 5, 6 funcionários. A maior parte das empresas de comércio e serviço com esse projeto não estarão participando da construção, da representação dos trabalhadores no local de trabalho. O que já é uma discriminação muito grande com a área de comércio e serviço. E que o vice-presidente dessa comissão, nosso deputado Goulart, conhece profundamente. Agora, os itens, alguns deles, eu quero deixar também claro o pensamento da UGT com relação a alguns temas. Parcelamento das férias em 3 vezes. Desde que não haja problema com a saúde do trabalhador, eu sou favorável. Eu nunca tirei 30 dias de férias na minha vida. Eu sou funcionário do Pão de Açúcar. E eu imagino que poucos daqui tiraram 30 dias, mas existem funções que, por conta da saúde, impossibilita. E aí, não há dúvida, uma comissão eleita no estabelecimento, de forma transparente, com a participação do movimento sindical, com certeza absoluta haverá de debater e discutir se naquele local de trabalho se é possível o parcelamento das férias, que não vai interferir na saúde. Então, eu acho bastante interessante esse tema, como acho também o parcelamento do PLR, isso nós estamos pedindo há muito tempo. Eu não sei se pode, deputados, colocar também a valorização do imposto de renda aqui também nesse projeto. Isso seria bom, viu? Porque a tabela do imposto de renda nunca muda. Nós podíamos pôr isso aí. Não dá para pôr, relator? Eu não sei se... Talvez a gente pode colocar aqui, um dos deputados podia sugerir aqui, colocar também para a gente interferir já no imposto de renda, que nunca a tabela do nosso imposto de renda é impressionante que faz com o dinheiro do trabalhador. O intervalo entre a jornada, eu acho também, da mesma forma da divisão em 3 vezes as férias, eu não vejo problema de gravidade desde que a saúde do trabalhador não esteja se sujeitando a situação de prejuízo à saúde do trabalhador. Existem funções que não há problema. Agora, tem funções que sim, que tem que ficar 1 hora, 1h30, não há dúvida. Outros, com plano de cargos de salários, entre outros, eu também não vejo preocupações. Tenho preocupação, dentro desses itens, do trabalho temporário, que foi lido pelo presidente. E o trabalho temporário, da forma que está colocando, é precarizante, é preocupante, de 90 para 120 dias, e da forma que nós temos hoje a informalidade no nosso país, esse temporário vai ser um PJ. E é como se fosse um artifício para isso. Então, tenho uma preocupação muito grande com relação a esse tema. Achei interessante a valorização das multas, isso sim. E muitas vezes nós tentamos, nas convenções coletivas, colocar multa. Já vou terminando já? Está terminando, não? Porque é uma forma inibidora da flexibilização exagerada, muitas vezes, das empresas para com o trabalhador. Então, senhor presidente, relator, deputadas e deputados, meus companheiros de centrais sindicais que aqui estão, é inoportuna essa mudança trabalhista. De qualquer forma, nós da UGT estamos prontos para dialogar. Nós não viemos aqui para falar não, 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 porque nós queremos um Brasil de inclusão social,
de distribuição de renda, que volte a crescer, que as empresas tenham lucro, que distribuam esse lucro, e que nós possamos ser um país de cidadania, de educação, de saúde. É isso que nós queremos construir juntos. E, mais uma vez, quero parabenizar a presidência dessa comissão, o relator dessa comissão, que são sensíveis, com certeza absoluta, ao clamor dos trabalhadores do nosso país.